cabeça, coloca a mão na sua palavra. Senhor, tem sobre o coração, Pai, fala conosco. Que nascer na terra da carne do sangue, mas tudo enviado, permitido pelo o teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, no nome de Jesus. Mateus 7:24. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Então, igreja, entenda, uma pessoa que ouve a palavra e pratica, era o quê? É comparado a este homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Igreja, nós somos considerados como casa. E sabemos que uma casa, né? A casa é uma casa física, não é uma casa material, onde a gente mora, tem que ter um edifício. Primeiramente faz o quê? A base. Ninguém levanta a casa sem ter a base. Não, já vou botar o bloco. Não, tem que ter a base, ok? A estrutura para o quê? Para aquela casa, para a casa não ter o quê? Possibilidade de ser destruída. Então, igreja, a palavra não é somente ouvir, nós temos o quê? Que praticarmos ela. Porque isso torna nós o quê? Prudentes. Isso quer dizer, Jesus, que é a rocha, vai ser o quê? A nossa base. Vai ser o quê? O nosso sustento. Quer dizer, podemos passar por lutas, por problemas, por qualquer tipo de situação difícil que seja, mas ninguém vai o quê? Nos derrubar, nos parar. O vento pode soprar. Você já viu um bambu soprando? Ele enverga, mas não cai. Enverga, mas não quebra. Assim tem que ser a gente. Quando vem o vento, quando vem a luta, o problema, quer dizer, tudo que nós enfrentamos nas nossas vidas, não podemos ser o quê? Abalados. Espiritualmente, psicologicamente, em nenhuma área, não podemos ser abalados. No momento que nós o quê? Ouvimos e, portanto, tudo, praticamos a palavra. Fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado. Olha você que ele compara ao homem prudente, né, o homem inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Igreja, quem edifica a sua vida sobre a rocha, sobre Jesus, é uma pessoa o quê? Prudente, é uma pessoa inteligente. Quando a pessoa ela edifica a sua vida de quem? No Senhor Jesus. E observe que esse homem prudente, ele passou por luta. Igreja, todo mundo tem problema. Independente se é cristão ou não, todo mundo tem a sua luta. Todo mundo tem a sua dor. Não tem esse numa face da terra que não tem luta, que não tem problema. Todo mundo tem luta, todo mundo tem problema. A diferença é como esses dois fundamentos, né? Que o homem ele ficou sobre a rocha, vê, olha 5, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram o quê? Edificaram sobre a rocha. Então, para aquele homem veio o quê? Veio problema, veio luta. O vento soprou. Mas o vento que não pode derrubar aquela casa, porque ela foi bem edificada sobre a rocha. Então, quando a pessoa está edificada no Senhor Jesus Cristo, ela pode passar o que for, nada vai o quê? Derrubar esta pessoa. Porque está bem estruturada a sua vida. Então fala, observe, caiu chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, quer dizer, o vento foi forte contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre o quê? Sobre a rocha. 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou seja, ouve, mas não pratica, né? A pessoa ouve a palavra, mas não procura praticar no seu dia a dia. Aí todo aquele
aquele que ouve as minhas palavras e nós pratica, será comparado ao homem insensato, o homem tolo, que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre areia. Você sabe que aquele que edificou sobre a rocha demorou mais de sua casa ser construída. Tem mais trabalho, tem mais processo, mas foi bem feito. Porém, o arraso foi da areia. O da areia, quer dizer, o homem que edificou na areia, que levantou aqui na areia, foi rapidamente. Quer dizer, observe, quer dizer, e assim são pessoas que não ouvem a palavra, ele edifica a sua vida sobre areia. Qualquer vento vai derrubar, qualquer luta vai tirar a pessoa da presença de quem? De Deus. Quantas pessoas já falaram, minha vida de buscar Deus era mil maravilhas, mas agora é uma luta, é uma guerra. Não entende, sabe por quê? Edificou sua vida sobre a areia. Não edificou sua vida sobre quem? O Senhor Jesus. Por que as pessoas saíram? Porque muitas pessoas retrocederam, recuaram, porque edificaram a sua vida sobre areia. Quando porque ninguém vai fazer o teste, porque vai gastar material. Mas vamos fazer de levantar a casa sobre a areia, ou seja, sem estrutura. Na verdade, nem fica muito tempo em pé, ela própria sozinha, o que desaba, cai. E se vir um vento, aí acaba de cair. Tem igreja? Tem pessoas que ficou a sua vida sobre a areia, ouviram a palavra, mas não praticaram. Porque tem pessoas que ela só quer praticar uma parte e a outra não. Tem pessoas que só quer praticar aquilo que convém a ela, mas de repente a parte de renunciar, sacrificar, abrir mão do pecado, da carne, aí tem pessoas que não, isso não é para mim não. Eu não vou renunciar, eu não vou abrir mão do mundo, não, eu quero viver no mundo. Tem partes que a pessoa não quer, não, ela disse que não foi para ela. Porque isso edificou sobre a areia a sua vida. E quando eu vi a luta, eu vou ter uma pessoa. E como diz aqui, no versículo 26, 27, e caiu a chuva. Igreja, a mesma coisa que caiu sobre o homem, o prudente, sobre a casa, sobre a rocha, caiu também sobre o quê? Sobre a casa da areia. Sabe o que é isso? Eu vou repetir, todo mundo passa luta. Todo mundo tem problema na sua casa, na sua família, com seus filhos, todo mundo tem. A diferença é que está sobre a rocha vai perseverar, vai persistir, não vai cair. E o quê? E ainda Deus vai o quê? Mudar a situação. Igreja, Deus não tem compromisso na vida de pessoas que não praticam a sua palavra. Deus não tem compromisso na vida de pessoas que edificam a sua vida sobre o quê? Sobre a areia. Porque não tem o quê? Não tem firmamento. Quer dizer, são pessoas que ouvem a palavra, mas nem tudo ela quer praticar. Ela escolhe o que vai praticar. Deus não tem compromisso com pessoas que vivem, que pensam assim. Deus tem compromisso com pessoas que edificam sua vida sobre ele, sobre a rocha. Sobre quem? Sobre o Senhor Jesus Cristo. Mesmo passando triste, alegre, chorando, sorrindo, ganhando, perdendo, a pessoa já viu aqui sobre a rocha que ficou a sua vida. Versículo 7: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e era o que? Desabou, sendo grande a sua o quê? A sua ruína. Então, se você observar o versículo 25 e o versículo 27, é a mesma coisa, a mesma luta, só muda o final, né? Que no 25, no final, fala assim, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha, mas foi minha luta. Aí no final do 27 fala assim, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vê a diferença de pessoas que edificam sua vida sobre a rocha e o quê? E sobre a areia. Igreja,
Nós temos que ouvir a palavra e praticar. Porque se nós praticarmos, vamos edificar nossa vida sobre a rocha, ou seja, sobre o Senhor Jesus. Mas aqueles que ouvem e não praticam, estão o quê? Estão edificando sua vida sobre a areia, e vai o quê? E vai desabar quando vier lutas, e vai ser grande o quê? Grande a sua vida, a sua queda vai ser grande. Então nós temos que ouvir e praticar as palavras. Porque igreja, importa agradar a Deus do que aos homens. E nós estamos também no meio, incluso nisto. Se Deus falar não para nós, é não. Se Deus falar que não quer, acabou, quer dizer, vamos obedecer. Sabe por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas sacrificando, mas não estão obedecendo, não adianta de nada. Então, mesmo que Deus falar não para nós, vamos o quê? Falar sim, Senhor. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe tudo, não sabemos de nada. Igreja, Deus conhece o presente também como o futuro. Não sabemos do amanhã, mas Deus já sabe tudo que vai acontecer no dia de amanhã. Então quer dizer, Deus sabe de tudo, o que é o melhor para nós. Que a pessoa pensa, não, mas como que é o melhor? Porque eu vivi o pior momento. Mas Deus sabe que é o melhor. E pessoas edificar sobre a rocha, ela não reclama, ela não questiona, não murmura, não pergunta a Deus por quê, ela somente o quê? Ela somente agradece a Deus por tudo. Pela alegria, pela tristeza, pela dor, pelo bem, pelo mal, porque até isso Deus cria o bem, Deus cria o mal, tudo Ele faz. Ele cria o bem, mas também cria o mal. Acontece coisas mal que a pessoa fala, é o diabo, não, é Deus também. Deus cria o mal. Deus não fez o mal em Sodoma e Gomorra? Deus não fez o mal no tempo de Noé, que o povo estava no pecado e Deus destruiu com chuva? Então Deus também, Deus é mal, Deus é bom, mas Deus é mal. E quando Ele quer fazer, agir, ninguém pode impedir. Na igreja, temos que fazer, edificar a nossa vida sobre quem? Sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus. O momento que nós ouvimos a palavra, ou lemos ela, nós temos que praticar. Para o quê? Para o nosso próprio bem. Porque luta, todo mundo passa. Igreja, não sabemos o que nos espera neste novo ano. Não sabemos o que vamos enfrentar ou passar. Você lembra da pandemia? Pessoas foram ficar sobre a areia, caiu tudo. Pessoa na pandemia, observe que antigamente está tudo cheio. Hoje você vê a igreja que tinha 100, só tem 15, 20, olha lá. Então a pandemia, pessoas que estavam sobre a areia, desabou, caiu tanto, foi grande e ruim todo mundo. Mas pessoas que estavam sobre a rocha até hoje estão firmes. Então isso, passamos, nós enfrentamos o que? A pandemia, vencemos. Por quê? Edificamos nossa vida sobre a rocha. Agora não sabemos o que nos espera neste ano, não sabemos do amanhã. Mas o que? Vamos edificar nossa vida sobre a rocha, sobre o Senhor Jesus Cristo. E Deus sabe o que? De tudo. E jamais vamos o que? Questionar, reclamar, murmurar e falar como a oração do Pai Nosso. O que Jesus falou? Ser feita a tua vontade, como no céu, como aqui na terra. Então essa tem que ser a nossa oração. Meu Pai, ser feita a vontade na minha vida, assim no céu como aqui na terra. Eu não sei de nada, mas ser feita a vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, que seja sempre feita aqui a tua vontade, não a nossa, mas sim a dele. Que sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Muito obrigado por essa noite. O Senhor fala conosco através da palavra. Muito obrigado, Espírito. O Senhor fala conosco nessa noite. Agradecemos que nós possamos edificar a nossa vida sobre a rocha, sobre a tua palavra. Que tudo que nós ouvir ou lermos, que venhamos praticar para ser comparado a este outro prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio a luta, mas não caiu porque edificou sobre a rocha. Para que nós venha ser assim, no nome de Jesus. Agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.